Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da firma BG Advogados Associados, e hoje nós trataremos sobre provas no processo civil brasileiro e a sua importância. Vamos por partes, parafraseando novamente, mais uma vez, Jack Stripador. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia o seguinte: o direito é fácil, o difícil é provar, né? Então a prova, sem sombra de dúvidas, é um dos alicerces, né, do direito daquele que postula, né, daquele que requer em juízo. Só que agora, né, a gente vai pincelar, né, sobre a fase instrutória, né, que seria a fase em que o juiz vai ter acesso, né, às provas que a parte gostaria que ele tivesse, mas ao invés disso, nós trabalharemos, né, em continuidade do vídeo anterior, a questão, né, do tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, em que ele veda a questão do banco, né, da atitude bancária, de fazer a venda casada de produtos e serviços bancários, sobretudo, né, quando o segundo serviço, né, o segundo produto, ele é de alguma forma atrelado ao próprio grupo econômico, né? Ou seja, um banco vendendo financiamento, ele oferece, entre aspas, né, um seguro prestamista venda casada, em que quem vai conceder esse seguro prestamista é uma empresa, né, que integra aquele mesmo grupo econômico, né? Mas, Bruno, como é que isso a gente pode estar trabalhando aqui, né, na parte de provas? Eu falei também naquele vídeo que alguns juízes têm o entendimento que, mas a parte optou, né, selecionou uma caixinha de sim lá, ele optou por contratar aquele banco, né, ele optou por contratar, melhor dizendo, o seguro prestamista. Mas a dúvida que fica, ele teve a possibilidade, né, de eventualmente contratar outras seguradoras? Muito provavelmente não. O que acontece nos contratos de financiamento ou empréstimo no geral? A pessoa pede um crédito e o banco, como só considerar aquele crédito, mediante algumas condições / garantias. A primeira condição é que eventualmente a pessoa tenha um nome limpo, né, ou minimamente limpo, ou com crédito suficiente, um score bom, para que seja concedido o crédito. Não adianta um rapaz, um jovem de 18 anos querer um crédito de 100 mil reais na conta, sendo que as suas últimas movimentações bancárias eram de R$ 1.000, um salário mínimo, 2 salários mínimos. O crédito de 100 mil exige um score, um histórico de transações financeiras muito mais volumoso. E onde que eu quero chegar? A partir do momento que o banco vê que eventuais condições não estão preenchidas, ele começa a querer algumas garantias. Dentre essas garantias estão, por exemplo, o seguro prestamista, né? Só que nem sempre ele concede a possibilidade da parte contratar a seguradora, né, de sua preferência. E é onde se encaixa, né, aquela irregularidade, aquela abusividade que a gente chama de venda casada. E como é que a prova pode nos auxiliar nisso? É simples. Primeiramente, você vai juntar o contrato, né, eventualmente de empréstimo ou financiamento, e muitas das vezes o banco não lhe concede, né, a proposta, né? Para que a proposta seja válida, ela tem que ser uma proposta assinada, né? Se não tiver assinatura, ela não é uma proposta válida, e de pronto o banco já tem que fazer a restituição do dinheiro. Então, a primeira coisa que você vai pedir é o contrato de financiamento com a proposta do seguro prestamista. Em seguida, caso o banco apresente a proposta do seguro prestamista, você pensa: nossa, doutor, perdi o meu direito. Não, o que você vai pedir é o seguinte: a apresentação de outras propostas que o banco tem eventualmente, né, que ter lhe passado. Caso ele não passou nenhuma outra proposta e nem possibilitou a contratação de outro seguro prestamista, é porque aquela venda, né, ela se deu de forma casada, portanto regular, passível de indenização por parte do banco. Então, no primeiro momento, pedir a proposta do banco. Caso ele não conceda, ótimo, você acabou de ganhar um processo. Caso ele apresente, você vai pedir uma espécie de prova subsidiária, em que o banco ele vai ser compelido a apresentar as outras propostas de seguro prestamista, como a gente está tratando no exemplo em questão, em que, caso não sejam apresentados outras propostas, se terá a pressuposição, né, de que o banco, de fato, condicionou a contratação do seguro àquela empresa específica, geralmente pertencente ao mesmo grupo econômico. Mas você pode parar por aí? Não. Na própria audiência de instrução de julgamento, né,
na própria audiência, você pode ouvir o banco, né, seja o banco, o seu preposto, o seu representante, em que você vai pedir para que ele fale, né, quais as outras propostas ele ofereceu para você para que você tenha, né, acesso ao empréstimo. Tratando-se de instituições bancárias, geralmente elas atuam com massa, né, ações de massa, como a gente diz, de volume, e geralmente os prepostos, né, são pessoas, são advogados, são, enfim, terceiros, que nada sabem, né, da relação negocial. Então, portanto, a pessoa que vai ter acesso, que vai lidar com você na audiência, não saberá dizer nada sobre a operação que foi feita entre as partes, de modo que se dará, né, se terá aquilo que a gente chama de uma confissão em audiência, confissão ficta, né, já que a parte não soube falar, pressupõe que aquilo que você está falando é verdade. Então, a prova no processo civil, ela se dá, né, a sua importância se dá não somente no saber que a prova é possível fazer, mas na demanda que você está manejando. Haja vista que cada demanda pode ser que tenha um procedimento específico, e quanto melhor você conhecer esse procedimento específico, maiores são as chances do seu cliente. Então, eu utilizei somente uma demanda específica, que é de um seguro prestamista venda casado, que é um dos produtos que a gente comercializa aqui no escritório, que está anexo também aos contratos de financiamento, né, que é um outro produto que a gente trabalha aqui no escritório, de modo que a gente conhece, né, com profundidade essa matéria, obviamente nos valendo, né, na maior quantidade de provas possíveis e, obviamente, nos valendo, né, nos utilizando da melhor técnica para a obtenção e concretização dessa prova, de modo a beneficiar os nossos clientes. Então, a importância da prova é, primeiramente, você saber usar, né? Segundamente, você utilizá-la, haja vista que sem a prova você não ganhará aquilo que você postula. E terceiro, sugiro que você conheça muito bem a matéria que você está se metendo para fazer, né, o requerimento das provas que são mais pertinentes ao caso, né, não fazendo diligências desnecessárias ou que sirvam de contraprova contra você mesmo. Por hoje é só, a gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.